tudo bem? Que saudade de vocês, não vejo a hora de tudo voltar ao normal. Poxa, tô com muita vontade de dar aula na minha sala, muita vontade de ver vocês. Não tô aguentando mais ficar em casa. Tô doida para entrar na minha sala de aula, ter contato com vocês, a nossa hora da merenda. Nossa, eu nunca pedi tanto para que isso acontecesse. Muitas saudades de verdade da nossa rotina, dos nossos dias. E é isso aí. Tomara que dê tudo certo e a gente volte em breve, logo, logo. Bom, vamos ao que interessa, né? A tia Lu acho que já tá ficando um pouco mais acostumada com essas aulinhas, já tô ficando mais adaptada. E hoje nós vamos para nossa segunda aula de ciências, que será com o tema erosão, tá? Vocês vão abrir o livro na página 62 e vamos iniciar a nossa aulinha, tá bom? Beijinhos bem gostosos para vocês. Nossa matéria de hoje é sobre erosão. O que é erosão? Erosão é o processo de desgaste do solo, tá? E a erosão, ela pode ser causada por fatores do ambiente, ação da natureza. Como assim, tia Luciana? Você tem um solo, tá? Com a plantinha. E aí, de repente, né, no ambiente não acontece vento, chuva. Não acontece isso? Vento, chuva são ações da natureza. São ação de fatores do ambiente, tá? Isso é bastante comum acontecer, não é verdade? Então, quando acontece isso, chove, venta, parte do solo pode se soltar, né? Com o vento, com a chuva, o solo pode criar buracos, tá? Crateras. E parte do solo pode se soltar e ser arrastada. Bom, a erosão, ela pode acontecer também por causa do ser humano. O ser humano, ele pode aumentar a erosão. Como assim, tia Luciana? Vamos dizer que aqui no nosso desenho chegou um humano. Tia Lu desenha muito mal, eu sei. Né? Um homem chegou bem aqui na nossa floresta, no nosso solo aqui, ó. E aí ele veio e cortou as plantinhas, cortou a árvore, né? Ou seja, causou neste local um desmatamento. A tia Lu já explicou que quando o solo fica desmatado, ele fica fraco, fica desprotegido, porque as raízes das plantas protegem o solo. As raízes, elas se fixam no solo, deixando o solo mais fixo, mais protegido. E aí, a partir do momento que você faz o desmatamento, você desmata, esse solo fica todo desprotegido. Então, a ação humana também aumenta o processo da erosão, porque ele deixa o solo desprotegido. Observe esta experiência. A areia representa o solo. O canudo vai representar o vento. Olha como a ação do vento interfere no solo e causa erosão.
Tá vendo? A ação do vento fez o quê? Um buraco no solo, causando, e esse buraco é a erosão. Vamos lá na página 62, erosão. O desgaste do solo pela ação de fatores do ambiente, como a chuva e o vento, é bastante comum na natureza. Esse processo é conhecido como erosão. Na erosão, parte do solo pode se soltar e ser arrastada. Aqui no livrinho mostra um solo sujeito à erosão, tá? Ele está todo danificado. Aqui, apesar de acontecer naturalmente, a erosão do solo pode ser acelerada e intensificada como consequência de atividades humanas. A retirada da vegetação para a prática da agricultura ou para a criação de pastos é um exemplo de atividade humana que aumenta o processo de erosão, formando-se assim rachaduras e buracos, como mostrado na imagem acima. O que aí nesse parágrafo quis dizer, gente? Que se você tem um solo, tá? E você quer fazer uma criação de animais nesse solo. E aí você retira toda a vegetação dele para fazer a criação de animais, né? Automaticamente esse solo vai ficar mais propício, tá, para a erosão, que ele vai estar cheio de buracos, vai estar um solo enfraquecido, vai estar um solo desgastado, tá? Por conta da retirada, por conta do desmatamento que foi feito para fazer a criação de animais. Terceiro parágrafo. Com o desmatamento, as camadas superficiais do solo ficam desprotegidas. Isso ocorre porque, ao mesmo tempo que as raízes das plantas se fixam à terra, elas sustentam parte da camada na qual estão presentes. Bom, no terceiro parágrafo, está explicando que por conta do desmatamento, o solo fica desprotegido, tá? Por que ele fica desprotegido? Porque quando você retira a planta, a árvore no caso, a árvore não tem uma raiz que fica fixa no solo? Então, essa raiz, ela também sustenta o solo aqui dentro, né? Ela sustenta o solo, tá? A partir do momento que você tira a planta, a raiz também sai. Então, o solo fica totalmente desprotegido, tá? E aí, pode acontecer mais rapidamente a erosão. Quarto parágrafo. Além disso, a cobertura de folhas caídas e a copa das árvores funcionam como uma capa que protege o solo contra a ação do vento e da chuva, diminuindo ou impedindo a erosão. Aqui mostra a figura das raízes. As raízes dessa árvore estão sustentando o solo, dificultando sua erosão. Nesse quarto parágrafo aí tá dizendo que as folhas das árvores que caem no chão, no solo, não fica na floresta, não fica cheio de florezinhas no chão, folhas. Essas folhas que ficam no chão também protegem o solo da erosão. Quando chove, ao invés da chuva cair diretamente no solo, cai em cima das folhas que caíram, né? E depois que vai para o solo. Então, meio que protege. E as copas das árvores, tá? Vamos dizer que eu sou uma árvore. E aqui é a minha copa da árvore. Quando chove, choveu. A chuva vai cair primeiro na copa da árvore, né? Para depois ela cair ao chão. Então, isso de certa forma protege também, tá? Ajuda, tá bom? Então, agora chegou a sua vez de mostrar para a tia Lu que você entendeu a matéria, tá? Vocês vão fazer esse exercício número 1 da página 62 e daqui a pouco a tia Lu volta para fazer a correção com vocês, tá bom? Vamos para a correção do número 1. A planta da foto ao lado foi retirada de um vaso junto com a porção de solo em que estava plantada. Como você explicaria o fato de a porção de solo ter mantido a forma do vaso?
Olha aqui a plantinha. Tirou a plantinha do vaso e ela permaneceu, o solo, né? Permaneceu no mesmo formato do vaso. Então eu tenho aqui na minha casa uma plantinha parecida com essa, tá? Essa plantinha eu ganhei lá na escola, na festa do Dia das Mães do meu filho. Olha como ela está, bem cuidadinha. Então, essa plantinha é bem parecida com a que tá lá no exemplo. E vamos ver aqui o que aconteceu, ó. Então, se a tia Lu retirar essa plantinha do vaso, olha só, tô retirando devagar porque eu tenho um xodó com essa plantinha. Se a tia Lu retirar essa plantinha aqui do vaso, vocês vão perceber que a porção de solo continua juntinha, tá? Ela não desmoronou. Vocês sabem por que isso acontece? Porque a plantinha, ela tem raízes. As raízes, como eu expliquei, sustentam o solo, tá? E é por esse motivo que o solo, quando a gente puxou daqui, ó, ele não desmoronou, tá? Agora, se eu retirar essa plantinha daqui, ó, puxá-la, ela vai sair junto com a raiz dela, porque a raiz faz parte da planta. E esse solo, essa porção de solo vai acabar desmoronando, tá? Então, por que a porção do solo dessa plantinha ficou com o formato do pote, né, do vaso? Porque as raízes da planta sustentam o solo. E aí o solo fica no formato, fica aqui, ó, sustentado no formato do vaso, tá? E ele não desmorona por causa disso, por causa das raízes da planta, tá bom? Bom, coloquei minha plantinha lá no lugar para ela tomar sol, né? Reguei também, porque ela precisa, né? Ela fazer a fotossíntese. E a tia Lu voltou aqui pra gente fazer a correção, né? Então, como você explicaria o fato de a porção do solo ter mantido a forma do vaso? Vocês coloquem aí. As raízes da planta sustentam o solo e por isso ele não desmorona, mantendo o formato do vaso. Não foi isso que nós vimos? Então, coloquem aí no livro de vocês. Agora vocês vão passar para a página 63 para a tia Luciana iniciar a explicação dessa página. Então, gente, aqui é um desenho, um novo desenho. Olha, temos aqui o rio. Aqui nas margens do rio, vocês estão percebendo que tem uma faixa de vegetação formada por árvores e por outras plantas. Ficam bem na margem do rio. Esse aqui é o rio, tá? O nome que se dá a essa vegetação é mata ciliar, tá? Aqui você vê a mata ciliar toda direitinha. A mata ciliar, ela segura o solo, ela sustenta o solo, não deixa o solo entrar em erosão e cair para dentro do rio. Toda bonitinha aqui, toda perfeitinha, e o rio também normal. Já no segundo desenho, percebam que a mata ciliar foi toda retirada, olha. Já não existe mais, né? Retiraram a mata ciliar. E aí, sabe o que aconteceu? Começou a ventar muito, chover muito. E esse solo aqui começou a criar um buraco, começou a desmoronar por conta da retirada da mata ciliar, porque a mata ciliar ela sustenta o solo. Como não havia mais mata ciliar, o solo começou a ficar desgastado por conta
da chuva e do vento e começou a sofrer um processo de erosão. Logo, com a chuva e com o vento, começou a desmoronar. E aí, caiu para dentro do rio. Aqui no rio vivem os peixinhos, né? O solo desmoronou para dentro do rio, né? O rio começou a ficar cheio de areia e perdeu a sua profundidade. Sofreu o processo de assoreamento, o que prejudicou a vida dos peixinhos, né? O rio ficou sem profundidade, ficou todo prejudicado por conta do assoreamento. E com isso os peixinhos também foram prejudicados. Erosão afetando rios e lagos. Nas margens de rios, riachos e lagoas, em geral, existe uma faixa de vegetação formada por árvores e outras plantas. É a mata ciliar. Bom, nesse primeiro parágrafo falou sobre mata ciliar. O que é a mata ciliar? Não tem os rios? Tia Lu vai mostrar aqui. Olha, bem aqui, ó. Não tem o rio aqui, ó? O rio. As margens do rio não tem essas plantinhas? Isso é chamada de mata ciliar. Nesses locais, as raízes das plantas ajudam a evitar que o solo das margens seja carregado e depositado no fundo do rio. Se a mata ciliar é retirada, o processo de erosão leva a terra para o rio, onde ela se deposita no fundo. Quando isso acontece, a profundidade do rio diminui, comprometendo seu curso natural e prejudicando os seres vivos que ali habitam. Esse processo é conhecido como assoreamento. Bom, nesse caso dos rios, as margens dos rios, aquela vegetação está segurando o solo ali. A mata ciliar, o que é chamada de mata ciliar, que é a vegetação, aqui é o rio, tá? Aqui está cheio de plantinha na margem do rio. Se essa mata ciliar, que são as plantinhas, forem retiradas, o solo vai sofrer o processo de erosão e vai desmoronar para dentro do rio. Todo rio tem uma profundidade, né? Se isso acontecer, se a mata ciliar for retirada, né, o solo vai cair para dentro do rio, a profundidade do rio vai diminuir. E aí os bichinhos, os peixinhos, os seres vivos que vivem ali, que habitam ali, vão se prejudicar e até mesmo vão morrer, tá? Por isso a importância da mata ciliar. Porque se você retirar a mata ciliar, né, vai acontecer isso. A terra vai desmoronar, vai para dentro do rio e vai acontecer o assoreamento do rio. Aqui na figura do livro está mostrando, ó, mata ciliar às margens do rio Irani, em Chapecó. O solo é sustentado pelas raízes das plantas que formam a mata. Ó, olha a mata ciliar, olha o rio. A segunda figura mostra o processo de assoreamento em rio do município de Aral Moreira, tá? O solo desliza para dentro do rio, tornando-o mais raso. Olha aqui. O solo desmoronou, tá? E aqui, esse rio sofreu um processo de assoreamento, tá? Podem fazer agora o exercício número 2 dessa página 63, que a tia Lu vai voltar já já para fazer a correção com vocês, tá bom? O trabalho de casa está pedindo o seguinte: a figura abaixo mostra uma pequena propriedade rural. O dono dela está preocupado com a erosão dos morros e com as mudanças no nível de água do rio. Analise a imagem e responda as questões no caderno. Bom, gente, eu vou dar um tempinho para vocês analisarem. Analisa aí no livrinho de vocês,
bem de pertinho, tá? Analisaram? Agora descrevam para ti essa imagem, bem detalhada, o maior detalhamento possível que vocês conseguirem. Vocês conseguem encontrar algum problema relacionado à erosão nesse cenário? Sim ou não? Conseguem? Olhem bem aí, percebam que a plantação e o pasto estão muito próximos da beira do rio. Olha lá os bichinhos pastando, tá? E tá bem próximo, tá? E a plantação também tá muito próxima do rio, tá? Isso, nesse caso aí, favorece a erosão. A sua margem pode entrar em erosão, a margem do rio, tá? Já que aí, nesse caso, esse rio não tem mata ciliar. Agora vamos reparar bem na casa. Estão observando? Ela está construída abaixo de um morro. Olha o morro aí, tá? Esse morro é bem íngreme, tá? Sem cobertura vegetal, havendo risco de um desmoronamento, que a tia Luna explicou que quando não tem cobertura vegetal, o solo fica mais exposto à erosão, a acontecer a erosão. Acontecendo a erosão, ele vai desmoronar, tá bom? Vamos agora corrigir a letra A, diante do que a tia Lu explicou para vocês a respeito dessa figura. Esse local está sujeito à erosão? Sim, está sujeito à erosão. Por quê? Explique, gente. Por que está sujeito à erosão? O terreno tem áreas íngremes, não é? E desmatada, e não há mata ciliar, tá? Então, corre o risco de haver a erosão. Foi o que a tia Lu acabou de explicar. A plantação e o pasto estão muito próximos da beira do rio, o que favorece a erosão em suas margens. Então, essas respostas aí na letra A. Na letra B, pode haver mudança na profundidade do rio? Sim. Explique. A mata ciliar foi retirada e a erosão das margens pode levar ao assoreamento do rio, né? Quais seriam as causas prováveis da erosão? A retirada da vegetação das encostas e a destruição da mata ciliar. São as possíveis respostas. Então é isso, meus amores. A tia Lu encerra por aqui a nossa segunda aulinha de ciências. Espero que vocês tenham entendido a matéria, tenham adquirido muita informação. E vamos fazer uma coisa? Vamos combinar uma coisa? Vocês vão chamar o papai ou a mamãe, a vovó, quem cuida de você, quem mora com você, e vai explicar para ele o que você aprendeu na aulinha de hoje. Para ele ou para ela, o que você aprendeu na aulinha de hoje. O que é erosão, tá? Mata ciliar, assoreamento, tudo isso, tá bom? Combinado? Um beijo enorme para vocês.